Oi, meninas do quinto. Na aula de hoje vamos continuar sobre mitos, tá ok? Na aula passada eu mostrei um vídeo para vocês sobre o que é um vídeo e era para vocês identificar qual tipo de mito era aquele. Sabemos que o mito em si é dividido em mitos cosmogônicos e mitos de origem. O mito que apresentava naquele vídeo era o mito cosmogônicos, tá? Os mitos cosmogônicos, eles vão explicar o surgimento do universo, do todo, tá ok? Geralmente esses mitos, né, cada cultura vai ter tá? Para explicar o surgimento do universo. Um exemplo é a questão vamos dizer, da nossa cultura, que é baseada na Igreja Católica. Então, ele utiliza como um mito cosmogônico, o surgimento do universo, a questão de Deus, né? Deus que criou o universo, Deus criou tudo, Deus criou o Sol, os planetas, a Terra. E aí, os mitos de origem já são algo pontuais. Os mitos de origem é como uma determinada cultura surgiu, como o eclipse solar surgiu, como a água surgiu. Então, é algo explicado mais pontualmente. Vocês ainda estão em dúvida sobre isso, tá? Eu já falei 1000 vezes, pedi para vocês anotar no caderno, mas vocês ainda ficaram com dúvida. Então, mitos cosmogônicos relacionados a eventos que explicam o surgimento do universo. O universo é o todo, tudo, né? Tudo que a gente conhece, os planetas, as outras galáxias que estão fora do nosso sistema solar, enfim, todo. E os mitos de origem vão explicar, no caso, explica o surgimento de um local ou de uma tradição, é algo mais específico. Não estamos falando de tudo, estamos falando de algo específico, de uma determinada cultura ou tradição, tá? Na aula de hoje, vamos estudar sobre os mitos de origem, em específico tá ok? Eu vou mandar o texto para vocês, para o PV de vocês, que a partir desse texto vocês vão resolver 3 questões. Mas eu não vou lê-lo, quem vai ler é vocês, quem vai interpretar é vocês, tá ok? Aqui eu só vou apresentar sobre o que é esse texto. Bom, o texto é sobre Nantu e Atsá, tá ok? Esse mito de origem referente a origem do eclipse solar na cultura, né, do Shuar do Equador, de uma tribo de índios, né, que é chamada Shuar, que ela está localizada entre Equador, né, e dentro da floresta amazônica, que está no território equatoriano, beleza? Então, na verdade está entre Equador e Peru, mas eu acredito que boa parte desses índios eles estão no território equatoriano, que está pegando ainda, né, boa parte do território da Amazônia. Sabemos que a Amazonas, grande porcentagem está dentro do Brasil, porém ela ainda ocupa território de outros países, tá? Então, esse mito de origem é sobre a origem do eclipse solar. Tá vendo como ele é específico? O mito de origem, ele é específico. Ele vai falar sobre a origem do eclipse solar. Ele não está falando sobre o surgimento do universo. Ele está falando sobre o surgimento do eclipse solar. Quando uma cultura antiga não conseguia explicar algo, via um evento desse tipo, e ele não conseguia explicar algo, então ele criava alguma história, criava deuses para explicar esse evento. Então, isso são chamados mitos de origens, está relacionado a uma cultura específica, a uma localidade específica, já que outras culturas, outras localidades vão ter outras explicações para o evento do eclipse solar. Então, esse evento, né, esse texto que vocês vão ver, ele vai falar como surgiu o eclipse solar para a cultura dos Shuars do Equador, tá? Então, vou mandar o texto para vocês, no PV de vocês, tá? O texto todinho contando essa história direitinho para vocês lerem e resolver as questões. Já a tribo indígena Shuar, né, ela está localizada aí hoje em dia ela pertence a Equador e Peru, né,
foi uma das poucas tribos indígenas, né, que não foram exploradas ou saqueadas pelos colonizadores, né, espanhóis. Então foi uma tribo que os colonizadores eles não exploraram ela e nem escravizaram. Então sua cultura ela meio que ficou ali intacta, porém é óbvio que com o passar do tempo há algumas interferências do homem branco, mas até então, né, o que sabemos é isso. E essa tribo tem uma forma específica de ver e explicar o que acontece, né, nesse evento que é o eclipse solar. No texto em si ele vai falar do eclipse solar e do eclipse lunar, ele vai falar dos dois, tá? Então agora eu vou narrar para vocês as questões 1, 2 e 3. Abram a página, abram a matéria de religião para escrever e resolver essas questões, tá? A primeira questão é quem era Nantu e Atsá. Nantu se escreve N-A-N-T-U, do jeito que se lê, Nantu. E Etsa, né, vai ser escrito como E-T-mudo S-A, Netsa, E-T-mudo S-A. Então, quem era Nantu, se escreve da forma que lê, quem é Nantu, e Etsa, escreve com T mudo. A segunda, esse mito de origem fala sobre o quê? Terceira, como aconteceu o primeiro eclipse do Sol e da Lua, de acordo com essa cultura, né, de acordo com a cultura dos Chuás, no caso, né, do Chuá do Equador, tá? Então, vocês vão explicar como isso aconteceu. Vamos lá, vou repetir a terceira mais uma vez. Como aconteceu o primeiro eclipse do Sol e da Lua, de acordo com os Chuás, tá? Do Equador. De acordo com os Chuás do Equador. Essas são as 3 perguntinhas, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido bem o que é mitos de origem e mitos cosmogônicos. Mitos cosmogônicos, na verdade, os mitos cosmogônicos, eles vão explicar o surgimento do universo, gente, o surgimento do todo. Os mitos de origem eles vão explicar algo mais específico de uma determinada cultura ou de um determinado local. Isso vocês têm anotado até no caderno de vocês sobre o que é realmente mitos de origem e mitos de cosmogônicos. Se vocês verem um vídeo falando sobre como o Deus tal criou o universo, criou primeiro o Sol, enfim, isso aí está falando sobre a criação do universo. Quando vocês virem mitos de origem, já vão falar coisas mais específicas sobre o surgimento de um local ou de uma tradição. Essa explicação para o eclipse solar é uma tradição, a explicação de uma tradição, tá? Então, nossa aula é essa. Um beijo. Na próxima aula eu trago outro mito de origem e vamos estudar até esse conteúdo ficar fixado aí. Tchau.